Oi, pessoal, boa noite. Vocês sabem que eu não costumo fazer vídeo sem maquiagem, né? Um jeito assim mais descontraído, até porque geralmente eu faço vídeo quando eu já terminei de fazer algumas situações de trabalho e eu já tô mais com essa produçãozinha de advogado. Mas quando eu cheguei à casa hoje, fui ver alguns comentários dos vídeos e eu não tenho o hábito de responder, tá? Eu acho que as pessoas têm o direito a ter suas opiniões, mas nossa, fiquei profundamente ofendida. Então, ao invés de responder nos comentários, eu resolvi gravar um vídeo sobre este tema, tá? Quem fez o comentário é uma portuguesa, o nome dela é Ana Maria. Bom, Ana Maria, boa noite para você, espero que você esteja bem. E eu tô me manifestando em resposta ao seu comentário, já que é aberto a você escrever o que quer, o canal é meu, então eu vou te responder na altura e com dados históricos a respeito daquilo que você disse. Então, para quem quer ler sozinho, tá lá no vídeo que eu fiz, que é intitulado Parem de Vir para Portugal. Ana Maria começa dizendo assim: olha, e se o Brasil é um país maior, podem agradecer a Portugal, se não estava tudo dividido em pequenas parcelas como os outros da América Latina. Primeiro fato a se refutar. O Brasil, Ana Maria, era um país muito maior. Sabe quem foi que perdeu o território do Brasil? Foi Portugal, que perdeu parte do Brasil, principalmente na região norte, para a Espanha. Ok? Então, na verdade, se você pega a América do Sul, nós tínhamos um território maior. Então, não consigo nem entender. E esse conceito de território, que eu sou até contra, né, esse termo, Portugal descobriu o Brasil. Não, o Brasil já existia enquanto território. O Brasil se formou como nação a partir da independência, ok? Isso aí é uma outra situação. Agora, como território, ele já existia. Portugal determinou as fronteiras através, obviamente, de processos de guerrilha, tanto com índios quanto com as pessoas que faziam parte do território da Espanha, né, que eram de colônia da Espanha. Então, assim, dizer que se não estaria tudo dividido, eu não consegui entender, porque a magnitude do território é fruto, aí eu vou dizer para você, de um processo dos bandeirantes. E aí, quem trabalhava com os bandeirantes para desbravar o Brasil, né, para poder avançar em território, eram os índios. Então, você está um pouco equivocada em relação a isso, tá? Além, qualquer dia, nem lugar... aqui. Se não estava todo dividido em pequenas parcelas como os outros da América Latina. E não precisam vir, não. Qualquer dia, nem lugar para nós tem com tantos estrangeiros. Até fico assustada. Eu vivo fora do país e queria voltar daqui a alguns meses. Minha família tentou arranjar casa para mim, para que eu não tenha que viajar tantas vezes a Portugal. E sabes, as casas estavam todas ocupadas por brasileiros. E quando um sai, logo está lá outro a entrar. Veja bem, Ana Maria, sabe por que as casas estão sendo ocupadas por brasileiros? Por um fator chamado especulação, movido pela ganância, e não é do brasileiro. A ganância é do português. Sabe por quê, Ana Maria? Quando nós chegamos a Portugal, nós temos a disponibilidade de pagar o arrendamento tal como o português pagaria. Mas como não temos fiadores, o que o português faz? Pede que nós paguemos 1 ano de contrato, para nos sujeitar a uma situação que, ainda que a casa esteja caindo aos pedaços, ele não faz nenhum reparo, e se nós temos a necessidade de mudar de domicílio, perdemos o valor que foi investido.
ok? Porque aqui as imobiliárias, Ana Maria, não ficam responsáveis por administrar o imóvel, elas só fazem meramente o arrendamento. Então, depois é o brasileiro que se vire com aquele português. Então, se tiver mofo na casa, se o encanamento não funcionar, se tiver problema hidráulico, se tiver problema no aquecimento, tudo isso é a gente que tem que conseguir organizar. Mesmo pagando 1 ano de renda, ou 7 meses, 6 meses de rendas pagas, muitas vezes para o final do contrato, mais a caução. E quando o apartamento tem mobília, a caução ainda maior, mesmo que a mobília seja um lixo, ok? Então, na verdade, se você quer culpar alguém para não ter espaço para você morar, culpa o português ganancioso que, diante da sua proposta de pagar uma renda e 2 calções, ou duas rendas e uma calção, ele prefere, obviamente, né, alugar para o brasileiro que se vê obrigado, já que não tem fiador em Portugal, a pagar 1 ano inteiro, ok? Agora vamos avançar. Eu fico até assustada. As casas estão todas ocupadas e por aí logo vai. Minha tia em Portugal teve o mesmo problema. O meu irmão foi com o trabalho. Graças a Deus que o patrão foi consciencioso e não colocou nenhum estrangeiro. Teve sorte, porque não são todos assim. Senão meu irmão ficava sem emprego e tinha que continuar procurando ou tinha que sair do país. Só que ele não quer sair do país, não. Que esta porcaria... Por que tantos estrangeiros? Já nem o meu país posso voltar ou o quê? Você pode voltar para o seu país quando você quiser. Aliás, como você diz, é o seu país. Agora, não culpe o brasileiro por conta do arrendamento. Outra coisa, Ana Maria, não culpe eventualmente o brasileiro por falta de emprego para português. Sabe por quê? Porque o brasileiro vem para cá para fazer exatamente aquilo que o português não se dispõe a fazer. Eu não vejo portuguesas e portugueses fazendo serviço de cleaner. Eu não vejo portugueses e portuguesas fazendo serviços na construção civil de modo pesado. Eu não vejo portugueses e portuguesas fazendo cuidados para idosos. Eu não vejo portugueses e portuguesas fazendo uma diária de servente de pedreiro a 25 euros o dia. Então, nós não disputamos mercado, ok? Além disso, Ana Maria, eu vou mais. Existiu um momento na história que eu acho que você aprendeu, que a sua corte, a corte de Portugal, que em época era a minha corte, já que eu sou brasileira, invadiu o Brasil e simplesmente desapropriou todo o território do Rio de Janeiro que bem quis. Tirou as famílias de suas casas para poder vir com a corte inteira. E todos os nobres de Portugal, fugidos de Napoleão, foram se abancar onde? No Brasil. Em outros tempos, Ana Maria, muitos portugueses, principalmente da região norte, saíram de Portugal e foram fazer a vida aonde? No Brasil. E por quê? Porque antes da Revolução, que aqui esteve, Portugal era o quê? Nada. Né? Um país com alto índice de analfabetismo, um país não devidamente, posso bem dizer assim, saneado, tá? Pessoas não eram instruídas, as pessoas não tinham oportunidade de emprego, então elas iam para o Brasil fazer a vida. O que nós, brasileiros, recebemos muito bem. Sabe por quê? Eu vejo que o imigrante que vem investir no país, abrir um negócio e trabalhar, ele, na verdade, é uma valia para o país. O brasileiro não vem para cá para abusar do governo português. O brasileiro vem para cá para contribuir com o governo português. Vou te dar um exemplo muito simples. Sexta-feira, eu tenho que pagar em torno de 10 mil euros de imposto. Sabe por quê? Porque eu tenho que pagar o imposto de selo e o IMT da minha casa. Desculpe, Ana Maria, mas dificilmente um português vai... Eu tive que fazer uma ediçãozinha porque meu telefone estava com muita
muito vídeo e aí eu não consigo dar continuidade. Mas como eu dizia, eu tenho que fazer o IMT e o imposto de selo da minha casa. Bom, dificilmente um português médio consegue comprar uma casa que seja acima de 100 mil euros, por exemplo. Então, até 93, 97, 98, agora eu não me recordo de fato, esses impostos são isentos. Então, as grandes fortunas portuguesas, ok, mas elas são o quê? 1% da população? A população média, que o salário é equilibrado, ganha o quê? Uma pessoa, o salário médio é 800 euros, vai conseguir fazer um financiamento de uma casa de 200, 300 mil euros? Não consegue. Então, você me desculpa. Nós, quando viemos investir no país, inclusive na área imobiliária, custeamos o governo nos seus programas sociais porque pagamos os impostos. Por fim, ela diz... eu não tô conseguindo puxar aqui a tela, deixa eu ver se eu vou conseguir. Ela diz que os alemães, comentou com um amigo alemão e que os alemães, esse amigo alemão disse para ela que o português é muito bonzinho com o imigrante e que por isso nós abusamos. Gente, aí eu vou lá para a história em 1937, 38, 39, para lembrar de vocês uma figura. Uma figura que começou assim a surgir contra imigrantes. Começou assim a surgir contra pessoas que ele entendia que não eram dignos da Alemanha, que eram sujos, que eram impuros, que eram indesejados, apesar de contribuir economicamente com o país. E sabe o que aconteceu com essas pessoas? Elas tiveram boa parte do contingente populacional que vivia nesta região, né, chamada Alemanha, e todos os outros países que fizeram parte das forças do eixo, em campos de concentração foram dizimadas. E olha o mais interessante, elas não prestavam, mas o dinheiro delas prestavam. E a população que era a favor da guerra, o regime alemão, nazista, se abocanhou do dinheiro dessas pessoas sujas, indesejadas, imigrantes, que estavam lá na Alemanha disputando o território com o povo alemão. Então a gente tem que pensar muito bem quando a gente começa a apoiar essas ideias de segregação. Minha visão: Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Macau. Eu não sei, eu vou confessar a vocês que eu não me lembro todas as colônias, tá? Do que a metrópole portuguesa foi descobriu, vamos dizer assim, né? Eu não me lembro. Eu sei que eu entendo que todo mundo que partilha da língua portuguesa como sua língua mãe tem que ser visto de alguma maneira como irmão. Irmão, sabe por quê? Temos uma origem comum. Eu louvo a Portugal pelo processo de desbravar o território brasileiro e fazer com que o território brasileiro se formasse em uma nação. Ok, mas eu não acho que isso é favor nenhum, porque muito da riqueza portuguesa, muito do processo de colonização, inclusive de outras nações que na época não eram chamadas nações, eram chamadas colônias, vieram da riqueza que o Brasil pôde promover. Então, por favor, não vamos comprar esse discurso de inimigos, porque no momento em que Portugal precisou, que a população portuguesa precisou, o Brasil estava lá de braços abertos para acolher vocês. Então, façam o mesmo por nós, porque posso dizer com certeza, nós não saímos do Brasil porque desejamos profundamente sair. Nós saímos do Brasil porque no coração nos vemos obrigados por conta da violência, da corrupção, da falta de oportunidade, do sistema precário de segurança, de saúde, de educação. Então a gente já está no basta. É por isso que a gente sai do Brasil, porque o Brasil, Ana Maria, é um país maravilhoso, de pessoas dóceis, amáveis, dispostas a serem solidárias umas com as outras.
coisa que eu acho que o português deveria aprender. E vou lá, mais além. Nós somos um país de pessoas felizes, que a despeito de toda dificuldade, estamos sempre de bom humor. E aqui, vocês vivendo em Portugal, num país maravilhoso, que tem uma natureza bonita, tem uma estrutura funcional, os serviços funcionam diante da sua capacidade de funcionar. A gente pode dizer que os serviços são funcionais. Vocês não vivenciam grandes dificuldades. Isso não acontece aqui em Portugal. Você abre o noticiário do Brasil, você só vê tragédia. Você abre o noticiário de Portugal, eu vejo as notícias de Portugal e falo assim, nossa, mas quem dera que os problemas do Brasil fossem esses. E ainda assim, vocês conseguem ser um povo que reclama da vida que tem. Eu não consigo entender. Sinceramente, eu não consigo entender. Aí eu penso, quando eu olho para a população de Angola, quando eu olho para a população do Brasil, que nós somos naturalmente felizes. Sabe por quê? Porque a gente samba na cara da dificuldade. E aqui, o que eu vejo, infelizmente, eu tenho que ser absolutamente sincera em relação a isso. Sei que vai ter pessoas que vão ficar ofendidas com o que eu vou dizer, mas eu lamento, é a realidade, é português reclamando de barriga cheia. Inclusive porque a Europa inteira é sua, não apenas Portugal. E você é livre para sair e ganhar 3, 4, 5, 6 mil euros aonde você quiser. O brasileiro não. Ele tem uma oportunidade de vir para Portugal porque aqui ele encontra uma pátria irmã, coisa que ele não vai encontrar em outros países da União Europeia. Então, por favor, um pouco mais de empatia com a nossa situação, porque, vou te dizer, o mundo dá voltas. Ninguém sabe o dia de amanhã. Hoje o Brasil está em baixa, mas quiçá, como diz a música, né? O Brasil é o país do futuro. Talvez seja daqui a alguns anos, 20, 30, não sei, a pátria dos seus filhos, netos, não sei o que vai acontecer no futuro. E eu espero o seguinte, que todo português que lá chegue seja recebido de braços abertos. Gente, ó, beijinho, até um próximo vídeo. Deus te abençoe, Ana Maria. E um pouco mais de amor no seu coração é o que eu desejo.